Hoje o Tentante responde por aqui, são mais de 100 programas que eu tô aqui respondendo perguntas para vocês. Vocês deixam as perguntas aqui nos comentários e eu respondo sempre na próxima semana. E aí a gente vai aprendendo, todos nós, inclusive eu, porque eu tenho que fazer um monte de pesquisas e vocês acabam sabendo um monte de coisas. Tem um monte de gente que comenta aqui embaixo também, deixando mais opiniões, complementando as minhas respostas. Então a gente criou uma comunidade aqui muito legal que visa a distribuição do conhecimento que todos nós temos para que todo mundo aprenda mais. Olha que legal isso! Então a gente tem um hobby que a gente ama e todos nós estamos aqui lutando, né, e nos esforçando para fazer com que todo mundo fique na mesma página, todo mundo tenha a melhor informação, a melhor cultura sobre esse hobby, que é só assim que a gente vai conseguir trazer mais gente aqui para esse hobby e crescer cada vez mais esse hobby. Então esse programa aqui é muito importante, mas eu já estou enrolando aqui porque tem muitas perguntas para responder e eu não posso perder mais tempo. Então se inscreva nesse canal, também deixe sua curtida por aqui, deixe seu comentário, deixe sua pergunta por aqui que eu respondo no próximo sábado. Também mostre o vídeo para seus amigos e se torne membro do canal The Hunted. Vamos lá responder perguntas. Eu começo aqui com o meu amigo Divino Silva, lá do Japão, e ele tem algumas perguntas por aqui, né? Ele está perguntando, por exemplo, sobre a série Hot Wheels ID, que ele encontrou algumas miniaturas usadas lá no Japão, né? Isso é muito comum, e ele quer saber se tem algo de especial nelas, além das rodas diferentes e das cores, se tem algo a ver com aplicativos de celular ou alguma coisa parecida. Fiquei muito curioso. Talvez muita gente tenha a mesma dúvida que você, porque essa série Hot Wheels ID, ela começou a aparecer em 2019 e foi uma ideia aí da Mattel de juntar os jovens, né, que ficam muito tempo no celular, e nós também, né, claro, com essa coisa de brincar com as miniaturas. Então eles criaram uma ideia muito legal, que era colocar um chip na base dos carros, de todos os carros dessa série, e aí esses chips eles se conectavam ao aplicativo de celular. Então você cadastrava o seu carro ali nesse aplicativo, você tinha pistas, né, de brinquedos da série Hot Wheels ID, que você podia ficar medindo a velocidade, quantos quilômetros esse carro já tinha rodado e tudo mais. Então era muito legal, era muito interativo, mas com o tempo as vendas dessas miniaturas começou a cair um pouco, porque elas eram mais caras, né, elas eram mais bonitas, né, todas elas com pintura Spectra Flame, todas elas com rodas exclusivas da série, muito bonitas inclusive, e vários novos modelos e tudo mais. Mas aí com o tempo o pessoal começou a perder interesse nele, até que a Mattel simplesmente parou de produzir essas miniaturas e também não deixou mais o aplicativo funcionando. Então você não encontra mais esse aplicativo e as miniaturas agora são só miniaturas que contam uma história, né, que são uma curiosidade. Elas não têm mais nenhuma funcionalidade que tinham no passado. A não ser que você tenha o aplicativo ainda instalado no seu celular, mas eles não dão mais suporte para isso, infelizmente, né? A linha foi descontinuada em 2022 para 2023, e aí, claro, né, a Mattel mal falou sobre isso, a gente que teve que vir aqui dar essa informação para todo mundo. E o Divino também, ele é membro do canal, e ele tem mais uma pergunta aqui, se com a retomada da licença da Ferrari para a Mattel, como que ficará marcas como a Tomica? Apesar de eu mesmo reclamar das rodas das versões básicas da Tomica, suas miniaturas sempre são bem detalhadas. E ele não é o único com dúvida com relação à Ferrari, né? Claro, o assunto do momento agora, porque o Elmar Uchoa Barbosa também, ele está perguntando aqui, com a nova licença da Ferrari com a Hot Wheels, se eles vão trazer de volta alguns modelos de Ferrari que apareceram em filmes e séries. O JT Miniaturas também está perguntando aqui se a Hot Wheels vai fazer Ferraris nas escalas 1 para 18, e o Toys and Review BR, ele também está perguntando se depois que passar o hype inicial da Ferrari na Hot Wheels, será mais tranquilo de achar as miniaturas nas lojas, assim como hoje é mais fácil de acharmos Porsche, Lamborghini, Audi e tudo mais. Bom, para as primeiras perguntas, né, que me fizeram aqui, eu não sei te responder, eu não tenho essa informação, a gente não sabe ainda muita coisa do que vai acontecer, né, de como que vai ficar a licença, né, se a Tomica vai continuar podendo fazer Ferraris, né, ou se vai ter que pedir licença para a Mattel, ou se então uma licença mais aberta, que é possível que mais outras marcas façam, né, as marcas que estavam fazendo continuem fazendo, a gente não sabe disso. Se vão fazer também em outras escalas, eu acredito que na escala 1 para 43, mas 1 para 18 a gente ainda não tem informações sobre isso, a gente não viu nada disso. Se vai ter carros de filmes, carros mais antigos e tudo mais que eles lançaram no passado,
Pode ser que sim, né? Eles estão, algumas miniaturas que eles vão lançar nesse ano são os mesmos modelos do passado, mas não com os mesmos moldes. E para finalizar aqui, né, se depois que passar o hype inicial da Ferrari, se vai ser mais fácil de encontrar. Cara, na minha opinião, nunca vai ser fácil de encontrar, porque afinal de contas a gente vive nessa cultura que infelizmente ela tem sido propagada de que você vai fazer um dinheirinho, uma graninha extra, você vai ficar rico se você for nas lojas, catar tudo, né, antes de todo mundo, ser o espertão, né, e vai lá, pega tudo e sai revendendo e faz aquela grana, fica rico, tem um novo negócio e tudo mais, né. Infelizmente esse pensamentozinho besta acaba prejudicando todo mundo, então não vai ser tão fácil de encontrar por aí, claro, né, a gente torce para que venham vários lotes, que as pessoas tenham a chance de encontrar, né, nas lojas essas miniaturas, mas a gente já sabe de antemão que vai ser muito difícil. E tomara que outros fabricantes continuem fazendo Ferraris, porque aí a gente pelo menos vai ter opções de comprar alguma coisa que não seja Hot Wheels. Vamos ver como que vai ficar essa história. O Marcos Machado, ele está dizendo aqui que algumas miniaturas da BR Classics já esgotaram. Existe possibilidade de eles encomendarem uma nova leva de minis já lançadas? Eles estão fazendo isso, né? Eles estão, assim, o ônibus da Itapemirim, por exemplo, ele esgotou rapidamente, e aí agora eles estão fazendo uma nova fornada, mas não exatamente como era o anterior. Eles estão fazendo com uma outra pintura, com outros códigos, tudo mais, até para respeitar os colecionadores que compraram das primeiras vezes, que eram edições limitadas, né? Então não faria muito sentido eles refazerem novas miniaturas exatamente iguais. Então eles estão fazendo com outras cores. Então vai sair agora novos Gols e Paratis, a gente vai falar disso lá no Terrant News de amanhã, com novas cores. Então vão vir coisas novas, sim, das coisas que venderam super bem. Outras coisas que não venderam tão bem ainda tem estoque, eles vão continuar vendendo, mas o que voltar vai voltar com o mesmo molde, mas não exatamente com as mesmas cores. O Ricardo Plassi, ele é membro aqui do canal, obrigado, cara, e ele está perguntando se eu já ouvi falar da marca Power Minis, na escala 1 para 87, achei os modelos bem detalhados e se eu teria mais informações sobre essa marca. E eu não tenho, eu dei uma procurada por aqui, não achei muita coisa, realmente são miniaturas bem detalhadas, são bem bonitinhas e tudo mais. Lembram bastante as miniaturas da Oxford, né, que são também na mesma escala, mas eu não sei se tem alguma relação com eles. Se alguém souber alguma coisa mais sobre essa marca, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber um pouquinho mais sobre elas. Patrick Mello, ele é membro aqui também do canal, obrigado, cara, e ele sempre por aqui também. Ele está me perguntando se eu poderia falar um pouco mais da Time Micro, ou Time Micro, e de outras marcas premium não licenciadas. Há muitos modelos que praticamente só conseguem aparecer na escala 1 para 64 se vier de uma forma pirata. Pois é um assunto muito controverso, né? Um assunto que eu também não quero ficar entrando aqui, porque ele já esgotou aí todo tipo de opiniões, né? A favor, contra e tudo mais. Mas, assim, é realmente algo, como você falou, só por a gente ter essas miniaturas não licenciadas, né, que a gente conseguiria ter algumas miniaturas bem legais, né? Como, por exemplo, essa daqui do Need for Speed, né? Most Wanted. Essa BMW aqui, ela não saiu em nenhum lugar, pelo menos desse jeito, né? A gente vê customizações que também não são licenciadas, né? Mas nenhuma delas chega aos pés desse daqui, né? Eu já vi algumas customizações que são bem legais, mas assim, essa daqui é uma miniatura de produção que foi vendida, foi limitada em 999 unidades, né? Claro que depois eles fizeram mais e tudo mais, mas pelo menos deu a oportunidade para quem queria ter uma miniatura dessa, como eu, ter na coleção, né? E a gente vê outras aqui, né? Tem, por exemplo, da PGM, que faz um trabalho sensacional com Ferraris, não são licenciadas, mas eles fazem um trabalho muito legal. Então, não vou me estender muito nesse assunto, né? Mas eu concordo com você que algumas miniaturas a gente só conseguiria mesmo através desses fabricantes chineses. É assim que é. O Daniel De Angelis, ele está perguntando qual miniatura que remete à minha infância, desenho, filmes que eu tenho ou que eu gostaria de ter, ou ainda uma que não foi fabricada. Olha, eu gosto muito, né, não tá aqui no meu expositor, né, mas eu tenho aqui na coleção as miniaturas do Speed Racer, né, um desenho que eu adorava assistir, é um desenho que eu gosto bastante. Eu ainda preciso colocar, preciso arranjar espaço aqui, tirar algumas miniaturas e colocar outras aqui,
porque era um desenho que eu gostava bastante, né? Então, esse também, o dos Dukes of Hazzard, né? Que aqui no Brasil chamou-se Os Gatões, né? Que era um seriado, que tinha o General Lee e tudo mais. Então, quem sabe uma hora eu consigo colocar tudo por aqui. Mas, assim, fora esses eu não sei, não lembro assim de cabeça algum que eu gostaria de ter, né? Então, Mad Max também eu tenho por aqui, eu gosto bastante. Mas vamos deixar isso daí como desafio da semana, né? Que tal? A gente pergunta aí para todos os nossos, todo mundo que está nos assistindo aqui agora, qual que é a miniatura que remete à sua infância e se você já tem na sua coleção ou se você gostaria de ter. Então, deixa o seu recado aqui embaixo. O Jefferson é sempre perguntando por aqui, ele tem várias perguntas, né? Por que existe um saudosismo tão grande no nosso hobby, onde as pessoas dizem que modelos antigos eram melhores? Tenho diversos modelos antigos de cerca de 30 anos atrás e acho a maioria grotesca. A única coisa que vejo de melhor é a base que era de metal, mas não consigo ver nada de melhor além disso. Eu concordo com você, eu também não acho que as miniaturas do passado, pelo menos da Hot Wheels, né, fossem melhores do que as que a gente tem hoje, né? Claro que tem várias miniaturas muito legais, tem muitas criações muito interessantes, mas para mim é inegável que as miniaturas hoje estejam mais detalhadas, né? Pelo menos no trabalho delas no metal e muitas vezes com os adesivos colocados nos lugares certos, porque a tecnologia mudou, né? Então as fábricas mudaram, então tá tudo evoluindo. Ah, mas a base agora é de plástico. Pois é, mas o resto da miniatura geralmente é bem legal. E agora, saudosismo, cara, é uma coisa que, assim, tá na nossa sociedade desde sempre, né? As pessoas... nós vivemos numa sociedade conservadora, né? Então o que acontece? Nós sempre estamos achando que o novo é ruim, que o novo não vai ser legal, que as mudanças são péssimas. Então o meu avô já dizia que na época dele as coisas eram bem melhores. Meu pai já dizia que na época dele as coisas eram bem melhores. Eu já digo que na minha época a música era bem melhor, o rock and roll e tudo mais, né? Não essa porcaria de funk que tem hoje. Mas a gente tem que entender que as coisas mudam, que as pessoas mudam, que os gostos mudam e que a gente tem que acompanhar isso, goste você ou não, né? Não adianta a gente ficar fazendo aí, ficar nervoso, com raiva das coisas novas, porque elas estão chegando, elas vieram para ficar e a gente tem mais que se acostumar. Então, é isso, não tem muito o que fazer, né? Mas isso, infelizmente, é assim, né? As pessoas sempre acham que no passado as coisas eram melhores e nem sempre eram assim, né? Pelo menos quando eu era criança, adolescente, um exemplo, né? A saúde não era tão boa quanto hoje, né? Hoje você tem mais chances de sobreviver porque existem técnicas melhores aí de tratamentos, de remédios, que naquela época que você não tinha, então hoje é mais seguro pra gente. Algumas coisas melhoraram, algumas coisas pioraram, e vai ser sempre assim. Se eu acho que a Mattel vai fazer com a Ferrari o que fez com Velozes e Furiosos, lançar e relançar diversos modelos. Acho que vamos encontrar mais de uma Ferrari por caixa na linha básica na maioria das vezes. Olha, de novo, né, é mais uma dúvida de Ferrari e a gente, de novo, não tem todas as informações. Mas, sim, uma coisa que a gente sabe é que a Mattel vai usar e abusar dessa licença pra caramba. Então você pode esperar que vai ter Ferrari em tudo quanto é série, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é escala, você vai ter de tudo, porque eles têm que usar muito essa licença, que é uma licença muito cobiçada por muita gente, então eles têm mais a que usar por muitos anos. Agora, como que vai ser isso e tudo, exatamente eu não sei, tá? Mas a gente vai aprender daqui a pouquinho quando começarem a chegar os produtos nas lojas. E ele também está perguntando, em algum momento a Majoretti teve o licenciamento da Ferrari. Teve, a gente não sabe se era um licenciamento ou assim, no passado muita gente fazia, né, tudo que queria e não tinha muito dessa de licenciamento, ia fazendo e pronto, né, as marcas até achavam super legal porque era uma miniatura de um carro deles que estava indo nas lojas, né, mas isso mudou depois, né, inclusive a Majoretti, ela teve por um tempo, ela fez muitas Ferraris, mas depois de um tempo ela acabou tendo que abrir mão, né, de usar o nome Ferrari para usar outros nomes. Isso ficou muito engraçado. Como, por exemplo, a F50 deixou de ser F50 para ser a Gran Turismo, eles mudaram o nome, né? A Ferrari Testarossa, que também tinha esse nome, passou a se chamar GT Racing e assim por diante, né? Eles foram mudando o nome de todas as Ferraris que eles já tinham os moldes para aproveitar os moldes, mas não podiam mais usar o nome Ferrari, né? Foi uma... né? Na história está cheio de grandes fabricantes não utilizando licença, fazendo algum tipo de malandragem para conseguir fazer suas miniaturas, não é de hoje. Então esse assunto
ele vem rendendo aí já há algum tempo, mas assim, é um assunto já antigo, né? E se a gente for falar disso, a gente tem que remeter lá no passado. Mas, respondendo a sua pergunta, eles já tiveram sim. O Wanderson Santos, ele sempre perguntando por aqui, ele está me perguntando se eu sei em que mês mais ou menos a série Hot Wheels, série Surf Up, vai chegar nas lojas do mundo inteiro e aqui no Brasil, se chegar. Pois é, a gente não sabe se vai chegar, né? Essa série está começando a aparecer pelas lojas pelo mundo, mas nós não temos nenhuma confirmação se vai vir para o Brasil, né? É bem possível que chegue, né? Porque essas séries básicas especiais, as Silver Series, estão chegando aqui no Brasil. Mas a gente não tem detalhes se vão chegar aqui no Brasil ou então de quando vai chegar aqui no Brasil. O Deep Danger está com uma pergunta forte por aqui. Ele está perguntando se eu acho que a Hot Wheels é o pilar central do colecionismo 1 para 64. Se algum dia a Hot Wheels parar de fazer miniatura, esse hobby pode morrer. Olha, a Mattel não vai parar de fazer Hot Wheels tão cedo, porque, afinal de contas, é uma das marcas mais fortes que eles têm lá no catálogo deles, né? Uma marca histórica, uma marca que dá muito dinheiro para eles, tanto em vendas como licenciamento da marca, que, né, assim, mochilas, camisetas, bonés, o pessoal usa com o nome Hot Wheels. Então eles não vão parar tão cedo. Mas, assim, eu acho que não, cara, porque você vê, na Ásia, os colecionadores agora estão descobrindo mais Hot Wheels, mas eles têm uma paixão muito grande por Tomica, por exemplo. Então, Hot Wheels não é tudo isso para eles. Já tem uma marca muito legal que assim pega a Ásia inteira como o preferido. Claro, né, alguns países asiáticos como Malásia, Indonésia, Tailândia agora estão muito fortes em colecionar Hot Wheels. Mas eu não sei se a Hot Wheels acabasse, se ia ser uma tragédia, né? As pessoas vão se reinventando, vão aparecendo outras marcas e tudo mais. Na Europa também, né, não existe assim uma paixão imensa, né, por Hot Wheels, né? Tem as marcas deles, tem mesmo Matchbox, que é mais popular até em alguns lugares do que Hot Wheels. Então, de novo, né, assim, as empresas elas vão se reacomodando. Se uma deixa de produzir, outras vão assumir esse lugar e por aí vai. Mas é claro, né, a Hot Wheels é uma marca muito importante, mas não sei se ela é assim o pilar, né? Se ela acabar, desmorona tudo. As pessoas vão continuar colecionando com certeza. O Dudu Lopes, ele está perguntando quando lançará outros lotes de Hot Wheels em 2025, lote G, H, I. Bom, lote I não existe, tá? Nem o lote I, nem o lote O, porque as letras podem ser facilmente confundidas com números, né? Então não existe isso. Mas mês a mês vão lançando novos lotes. Aqui no Brasil a gente está no lote C, os próximos vão ser o D, E, F, que vão chegando nos próximos meses. Todo ano é assim, é só esperar que daqui a pouco cheguem na sua cidade. O Yotepo Falep, ele está dizendo aqui que no colecionismo de moedas existem catálogos que precificam moedas raras, assim como outros tipos de coleções, como cards também, tem preços certos das cartas raras. Como você vê se no colecionismo de Hot Wheels e outras marcas também tivesse um catálogo com as minis raras e os terrantes que forem lançados terem um preço catalogado pela comunidade e por um especialista? E ele está perguntando se isso pode ajudar ou não, se isso pode acabar com a máfia e tudo mais. Olha, até um tempo atrás a gente tinha um site chamado South Texas Diecast, que era um guia lá, né? Ainda ele saiu do ar, né? Mas era um guia bem legal que eu usei bastante e ele tinha uma sugestão de preço também para cada miniatura. Só que isso desatualiza muito rápido, porque ainda mais hoje, né? Naquela época que tinha o South Texas Diecast, era mais fácil, não tinha tantos colecionadores. Hoje é muito mais complexo, porque você tem internet, você tem grupos de WhatsApp, você tem grupos de Facebook, você tem um monte de gente revendendo em eventos e tudo mais, em vários países. Então, o que pode ser uma coisa valiosa aqui para o Brasil, que, sei lá, né, o Opala, né? Isso daí não vale nada lá na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas aqui vale bastante, da mesma forma que lá na Ásia o que vale bastante são os carros japoneses e aqui pra gente não é tão assim, né? Acaba sobrando. Então é muito difícil você criar uma coisa dessa e você criar também alguma coisa atualizável. O correto seria você criar um catálogo vivo, né? Com vários robozinhos que ficam olhando nos sites, aí no eBay, no Mercado Livre, em outros sites, ficar pesquisando o preço médio de cada miniatura para colocar lá. Mas isso é muito difícil, isso é muito complicado, envolve aí muito trabalho de programação, então não sei se existiriam pessoas
a fim de fazer isso, né, ter todo esse trabalho, que é um trabalho bastante complicado mesmo. Então, e também não sei se no final das contas isso ia ajudar a acabar com a máfia ou não. As pessoas vão praticando os preços que elas querem, elas podem pedir o que elas quiserem, tem que ver se as outras pessoas estão dispostas a pagar o que elas estão pedindo. A mesma coisa lá com a Beach Bomb, lá do Bruce Pascal, ele está pedindo $1 milhão na miniatura, mas tem que ver se tem alguém disposto a pagar $1 milhão por aquela miniatura. Tudo uma questão de mercado. O Lins de Lins, ele está aqui dizendo que ele foi procurar na internet algum modelo do Impala 67 e não achou nenhum. A Hot Wheels já produziu algum modelo desse carro? Se não tem algum motivo específico pelo qual não produziram, ou previsão, né, de lançar, olha, não tem motivo nenhum, né, assim, simplesmente eles não lançaram, não fizeram, não pensaram nesse, tem um monte de carros lá para eles fazerem, né, deve ter uma fila enorme de carros que eles querem fazer todo ano, não dá para fazer tudo no ano só, então eles não pensaram nesse carro, mas você não precisa ficar só em cima da Hot Wheels. Tem, por exemplo, a Greenlight, que fez um ótimo Impala 67, maravilhoso, que tem bastante à venda, inclusive aqui no Brasil. Você tem, inclusive, as versões 2 portas e 4 portas, eu acho que tem dele, né? Mas tem a versão do Supernatural, que era aquele programa de TV. Então você consegue encontrar com alguma facilidade nas lojas online por aí, ou nos Mercado Livre, ou então em encontros de colecionadores. O Leandro Teixeira, ele também sempre por aqui, ele está perguntando sobre o GT Scorcher da série Let's Race. Essa é uma Mini que parece estar valorizando muito e há um certo barulho sobre ela no mundo das Minis. Sabe nos informar a respeito? Eu não sei, eu também nem fico assim perdendo meu tempo muito com essa história de valorização e tudo mais. Mas o que eu sei é que nessa série de TV do Netflix, né, o GT Scorcher, ele tem lá os corredores, né, eles gostam desse carro, falam dele toda hora. Então pode ser que a criançada que curta mais essa série acabe gostando mais desse carro e queira uma réplica desse carro. Pode ser por isso que está dando esse hype todo. Mas fora isso eu não sei não. O Rafael Suzaki, ele está falando aqui do Mazda RX-7 do Han, né, do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, se haveria possibilidade de a Hot Wheels fazer na escala 1/64. Olha, tem a possibilidade, né? Eles podem fazer os Mazdas que eles quiserem e eles também têm a licença de Bioside, né? Que é quem fez o body kit desse carro. Então, só fazer. Talvez a gente tenha aí alguma surpresa para esse ano ou para os próximos anos, aí eles finalmente façam esse carro. Mas você não precisa esperar, tá? A Tomica tem uma miniatura desse carro, tá bem legal também. É mais difícil de encontrar aqui no Brasil, porque afinal de contas Tomica não vem para cá, mas você consegue encontrar aí nos Shopees da vida, nos AliExpress, no Mercado Livre, esse tipo de coisa. Se você quiser muito, você consegue encontrar essa miniatura, mas até agora a gente não sabe nada da Hot Wheels fazer essa miniatura. O JV Gonçalves, ele tá me falando aqui que ele comprou uma miniatura pela internet e ela veio com defeito na pintura, descascada. Vale a pena devolver ou tentar pintar? Esse descascado vai piorar com o tempo? Pois é, eu até fiz um vídeo aí com um tempo atrás, né, falando que algumas miniaturas da Hot Wheels estavam vindo com esse problema de descascar, né? O Lamborghini Miura era uma dessas que estava descascando super fácil, você passava o dedo e ela saía. Foi algum problema lá na produção, foi alguma impureza que entrou ali no processo e acabou desencadeando isso. Então, mas parece que eles já solucionaram esse problema. Se você devolver a miniatura, pode ser que eles não tenham uma igual para te dar. Conversa com eles para ver com quem você comprou, para ver se é possível fazer essa troca. Ou então, se não tiver outro jeito, o que você pode fazer é pedir para um customizador ou você mesmo pintar a miniatura do jeito que você quiser. O Evan Tuir, ele está dizendo que em 2002 a Hot Wheels lançou a Beach Bomb 2, claramente inspirada no protótipo dos anos 60, inclusive elas são bem parecidas. Eles também lançaram variações dela. Poderia nos trazer mais informações sobre essa que de fato foi lançado e suas variações, se ela foi lançada em uma linha especial ou se foi edição limitada? Pois é, eles fizeram essa miniatura justamente em homenagem à Beach Bomb, né, que hoje pertence ao Bruce Pascal, que é uma das miniaturas mais raras da Hot Wheels até hoje, porque eles não chegaram a comercializar essas miniaturas, né? Muita gente não entende isso, né? Fiz um shorts aqui outro dia, as pessoas falando um monte de abobrinha sobre isso, cansa, né? Mas assim, porque ela é uma miniatura que foi feita só na parte de protótipo. Eles testaram nas pistas e brinquedos da Hot Wheels na época, e ela não funcionava, ela tombava, né? O centro de gravidade dela era muito baixo, e aí, ou muito alto, né? Era muito alto.
e aí ela tombava fácil e aí eles não produziram. Então sobraram aí, sei lá, umas 20, 30 protótipos dessa miniatura que a que está em melhor estado está com o Bruce Pascal. E a Hot Wheels fez uma homenagem a ela, mas não é igual, né? A original do Bruce Pascal tem as janelas, essa que eles fizeram não tem as janelas, é uma van mesmo, e logo depois eles fizeram deram uma mexida nela para ficar com aqueles bolsos laterais para colocar as pranchas do jeito que foi feito também lá no passado, né, quando eles tiveram que corrigir esse problema. Mas é uma miniatura que só saiu lá para os membros do Hot Wheels Collectors, então ela foi bem limitada naquela época porque tinha poucos membros, e ela é bem mais difícil de ser encontrada hoje porque foram produzidas poucas peças. Mas você acha por aí no eBay, vai achar com um preço mais elevado. Eu vou te deixar aqui embaixo um link para o Hot Wheels Wiki, que é com uma listagem de todas as séries e todas as variações que saíram desse modelo. O Miguel Oliveira, colecionador, ele está dizendo que ele está começando agora no hobby, seja bem-vindo, e tem assistido muitos dos seus vídeos. Daí me veio a dúvida, o que colecionar? O que está em foco no momento? E como definir um foco? Pois para mim quero comprar tudo. Essa é a grande dúvida de todo mundo, né? E uma coisa que eu sempre falo por aqui é que assim, siga a sua paixão. Porque a coleção é sua, não adianta falar para você colecionar alguma coisa, ou qualquer um falar para colecionar alguma coisa, porque não vai ser seu gosto, né? Pode até ser que seja, mas assim, vai naquilo que você gosta. Se você está comprando tudo, é fácil de você comparar agora, de você separar, né? E ver quais miniaturas que você gosta mais. Se são as de corrida, se são os muscle cars, se são os GMs, se são os Mustangs, se são Ferraris, né? Se são carros brasileiros. Faz alguns nichos, né, assim, do que você gosta e vai para cima disso. Senão você vai enlouquecer mesmo, tá? Mas assim, não tem, né? Assim, agora as pessoas estão falando sempre de carros japoneses, estão agora falando bastante de Ferrari, vão falar bastante de Ferrari, de outras marcas também, Mini GT, Kaido House, Hino. Então tem muitas coisas que estão rolando por aí. Vale a pena você respirar um pouco, dar uma parada, ver tudo que está sendo lançado e você definir mais ou menos aí o que você quer para sua coleção. Senão, não vai ter fim, não. O Mundo das Miniaturas do meu amigo Cláudio, ele está com 2 perguntas aqui. Em qual carro você aprendeu a dirigir? Olha, eu lembro que acho que o carro da autoescola era um Chevette, se eu não estou muito enganado. Mas logo depois, quando eu comecei a dirigir, eu dirigia no Del Rey do meu pai, que era péssimo aquele carro, meu Deus, que carro horrível aquele. E também depois no Chevette, no Escort, mas no Escort eu dirigi bastante, por isso que eu tenho uma relação assim afetiva com o Escort. E ele está perguntando também se é verdade que eu sou daltônico ou você fala apenas brincando. Não, é verdade, eu tenho um grande problema, claro, que eu não tenho um grau tão elevado de daltonismo, né? Não enxergo tudo cinza, por exemplo, mas eu confundo bastante algumas cores, né? Então alguns tons de rosa, alguns tons de verde, algumas coisas assim, para mim é bem complicado. Então, às vezes eu me confundo aqui e erro bastante, então me desculpem por isso. O Max Costa, ele está dizendo que ele tem na coleção dele de infância algumas miniaturas da marca Muki Super Veloz em 1/64. Notei que essas miniaturas parecem cópias de modelos Hot Wheels de 1968 e um amigo meu possui outras iguais, mas que vem pela marca Induguay. Você sabe se essas miniaturas eram licenciadas da Hot Wheels ou eram cópias não autorizadas similares ao que aconteceu com a Candide e a Hot Wheels hoje? São difíceis de se encontrar atualmente? São bem difíceis de se encontrar porque elas são bem antigas. E a história em cima dessas miniaturas é muito nebulosa, porque os donos da Muki, eles foram visitar a Mattel lá no comecinho da década de 70, e algumas versões dessa história dizem que eles compraram os moldes que a Mattel não estava mais usando, então eles compraram para fazer aqui na América do Sul e saíram fazendo numa boa. Outras versões dizem que eles simplesmente roubaram ou eles copiaram na cara dura, né? Uma versão que quando eu estive lá no Museu do Bruce Pascal eu perguntei para ele e ele me disse que era essa versão de que eles tinham roubado. Não sei em quem acreditar, mas de qualquer forma é uma história bem interessante. Tem aqui embaixo, eu vou te deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para a matéria do Maurício Nunes, onde ele conta melhor essa história, e você pode ver lá, inclusive, um comparativo. Dá uma olhada lá que você vai gostar. O Diego Vasconcelos, ele está aqui me perguntando se eu sei até qual ano foi lançado o Chubby Cobra com base de metal e capô que abre. Reformei uma dessas e gostaria de saber de qual ano poderia ser.
Olha, eu vou te deixar aqui embaixo um link para uma matéria, lá para a página do Hot Wheels Wiki, onde ele tem uma listagem desse modelo, né? Ele começou em 1983, é um modelo que já existe bastante tempo, mas ele já passou por várias reformulações. A última delas foi em 2020, né, que eles deram uma melhorada no molde, né? Eles deixaram um pouquinho mais baixo, tal, deixaram ele um pouco melhor, mas antes disso ele já tinha passado por uma reformulação onde eles fecharam o capô. Eu não sei exatamente, acho que foi em 2012, 2011, alguma coisa assim, que eles fizeram isso. Mas dá uma olhada que você vai ver bastante coisa sobre o Chubby Cobra nessa página, você vai gostar bastante. E o HJ Ghost, ele gostaria de entender um pouco a história da Chuco no Brasil. Outro dia veio uma miniatura de um polo com o nome de Gol L, e fiquei com uma curiosidade. São os tais da miniatura Rei? Olha, essa é uma história que a gente conta sempre por aqui, né? Porque nas décadas de 70, 80, era proibido importar qualquer produto de fora do Brasil, né? Um ou outro podia ser importado, alguma coisa assim, mas brinquedos eram um desses. E o que aconteceu aqui, né? E por que tinha isso, nessa proibição? Porque o governo queria que a gente tivesse uma indústria melhor aqui, que se desenvolvesse a indústria. Não foi bem isso que aconteceu, mas depois teve a abertura, né, para as importações, isso no governo Collor, e aí começou e é do jeito que é até hoje. Mas o que era possível fazer era que estavam desenvolvendo também na Zona Franca de Manaus, né, uma área lá de indústrias onde você podia produzir várias coisas. Então tinha alguns empresários que abriram empresas por lá para importar, aí sim eles podiam importar maquinário para fazer algumas miniaturas. Então eles produziam por lá tanto miniaturas da Matchbox, quanto o Chuco, quanto o Siku, quanto o Majorette, e produzia-se por lá para o nosso mercado, né, para o mercado da América Latina também. Só que eram modelos que tinham cores diferentes e tinham uma outra coisa diferente. E aí numa dessa, né, a Chuco era uma dessas miniaturas que eram fabricadas por aqui, e uma dessas era o Gol, né, que na verdade era um polo, que aí, né, como o Gol estava sendo lançado aqui, eles decidiram colocar o nome de Gol L, justamente para aproveitar o hype do momento e poderem vender mais, né. Então não era exatamente um Gol, né, era um polo, né, mas assim, né, vamos fazer de qualquer jeito que o pessoal engole e engoliram. Então, desde aquela época, a gente tem contato com a Chuco aqui no Brasil. Depois ela veio, né, por importação e tudo mais. E hoje em dia ela não vem muito, né? A California Toys acho que importa, mas também não importa muita coisa, porque não vende tão bem por aqui. Eles têm uma linha enorme, né? E a Chuco hoje ela faz parte, né, do mesmo grupo que reúne ainda a Majorette, também a Jada, então um grupo grande, que é o Samba Dick, que é quem produz todas essas miniaturas. Então começou lá atrás, final da década de 70, começo da década de 80. E essas eram todas as perguntas que a gente tinha por aqui hoje, e agora eu fico esperando as suas perguntas para o próximo programa do próximo sábado. Combinado assim? Deixa aqui embaixo o seu recado. A gente se vê por lá então. Valeu!